minutos. Chamo-me Nair Penafort e sou uma máscara. Para que servirão as máscaras que habitualmente se usam no teatro e no carnaval? Usam-se em todo o mundo. Na Índia, por exemplo, usam-se até para serem homens a representar o papel de mulheres, a quem o teatro está vedado por se tratar de uma sociedade sexista. As máscaras servem para uma pessoa se esconder. E pode haver muitos motivos para uma pessoa se esconder. Uma máscara pode ser uma conquista de uma liberdade. No meu caso, a máscara serve só para explicar que os textos foram escritos num tempo que já passou. Quando escrevi estes textos, estava apaixonada, que é o meu estado natural, com ou sem máscara. Mas para estar apaixonada, preciso que o cinzentismo ambiente não me sufoque a paixão. Por isso, na minha vida, houve tempos de resistência em que a paixão foi inviável. Mas quando falo de paixão, é preciso acrescentar que em mim paixão não é um fenómeno pessoal. É um estado de espírito e de corpo que se prende com a envolvência global da sociedade humana para a luta por uma sociedade melhor. E estes textos nasceram no meio da luta corajosa e determinada de um país. Por isso, são textos de paixão entremeada de nostalgia. São os textos da paixão possível, com a vitória ainda inacessível. Chamo-me Maria Eduarda Castro e resolvi trazer ao conhecimento geral os textos da Nair, porque uma amiga me disse que davam felicidade às pessoas. E o que mais acho que é preciso dar às pessoas, principalmente àquelas que mais sentem o peso da opressão, é a felicidade. Mas foi também para dar a conhecer como pode sentir uma mulher. E para dar força às mulheres na sua natural maneira de sentir. Foi ainda a maneira de permitir o grito contra o pragmatismo desumanizado que tem sido componente deste sistema de liberalismo imposto por um poder hipócrita. É um grito pelo humanismo, pelo amor, pela paixão. O grito foi lido e acompanhado por um amigo das artes plásticas, o Alberto Péssimo. Ele também uma máscara. Quem sabe-se para esconder uma natural generosidade tão pouco adequada ao cinzentismo tecnocrático e individualista que temos vivido. Aproveitei para associar a este grito um desenho de Graça Martins, um desenho a lápis, sobre o qual pude escrever em tempos um texto no jornal importante que existiu e que muitos de nós não esquecemos. Chamo-me Nair Penafort e sou uma máscara. Chamo-me Maria Eduarda Castro e resolvi trazer ao conhecimento geral os textos da Nair porque uma amiga me disse que davam felicidade. Chamo-me Nair Penafort. Chamo-me Maria Eduarda Castro. Foi assim, através deste texto interpretado pela Fátima e pela Lúcia, que apresentámos a primeira obra editada de Maria Eduarda Castro, jornalista e escritora. O seu livro chama-se Percursos da Sensualidade, assinado com o pseudónimo de Nair Penafort. Vamos conversar um pouco sobre ele. É um livro de poesia. Toda a gente diz que Portugal é um país de poetas, mas também toda a gente sabe que se lê muito pouco e, sobretudo, muito pouca poesia. Porquê, na sua opinião, Maria Eduarda? Porque eu penso que, de facto, Portugal é um país com um grande atraso cultural e que, por outro lado, que a poesia é de mais difícil interpretação, exige maior amor à escrita do que a prosa. Normalmente, há a prosa também difícil de interpretar, não é? Mas depois há outras prosas mais fáceis de interpretar. Normalmente as pessoas recorrem mais ou a livros técnicos, penso eu, que deve ser os que se consomem mais, ou então, em segundo grau, livros de prosa, mas mais acessível, não é? A poesia normalmente é mais inacessível. Maria Eduarda, a sua poesia, na sua opinião, é inacessível? Não, penso que não. Penso que não é inacessível, penso que particularmente para as mulheres. Porque também é escrita por uma mulher, não é? Tem a ver com isso, mas só com isso. Maria Eduarda, este seu primeiro livro foi editado pelo Fórum Cultura e Saberes Irene Castro, um fórum a que está ligada também por laços familiares.
Sim, foi na sequência de uma homenagem que foi feita à minha avó, que se chamava Irene Castro, e que teve uma intervenção, na altura até teve ocasião de falar sobre isso mesmo consigo, teve uma intervenção global interessante no plano social, político, etc., e familiar até, e portanto foi aproveitando essa personalidade como referência que se criou um fórum em que o objetivo é uma encruzilhada de projetos, que toda a gente que tenha projetos, criar espaços de liberdade e de criatividade para a cultura e para os saberes. Aqui no Porto é fácil erguer uma obra desse género? Eu penso que no Porto não deve ser, não penso que seja mais fácil nem mais difícil do que noutros sítios, mas fácil não é, mas não é impossível. E tanto não é impossível, já temos material que resulta dessa associação de ideias, de quereres, de vontades. Maria Eduarda, sei que já tem uma segunda obra preparada, pronta para ser mostrada ao público. Por que é que ainda não a trouxe cá para fora? Uma obra minha, tenho já outra obra preparada. Esta foi a primeira, saiu há muito pouco tempo, de maneira que tem que se dar algum tempo, e a outra está na tipografia, a própria tipografia tem algum tempo, e tem de se ver como é que as pessoas reagem a esta primeira obra para ver se justificará ou não uma segunda obra. A segunda obra já é assumida com o meu nome, porque, como se explicava, o pseudónimo justifica a datação da obra. Esta é atual, portanto não se justifica que surja com o pseudónimo, surge com o meu nome. O Fórum, sobretudo pela parte que me diz respeito, de facto tem um projeto editorial fundamentalmente. Há outras obras que também pensamos editar, e tem a característica que penso que é inovadora dos autores, tanto da parte plástica como da parte da escrita, poderem acompanhar a obra e dizerem aquilo que pretendem, em que pretendem transformar a obra completa. E, portanto, pretendemos que cada livro seja um objeto agradável à vista e que a pessoa goste de ter, mesmo como no aspecto gráfico. Percursos da Sensualidade, uma obra que sugerimos que leia num próximo fim de semana. Até porque é um livro pequeno, com um número reduzido até de poemas. É um livro pequeno, o outro também. Eu acho que nesta altura, de facto, não há condições para escrever textos muito longos. Sendo, de facto, uma pessoa que só tem que dar alguma coisa de comunicação, sei que nesta altura, de facto, as pessoas não têm tempo, não têm disponibilidade para ler textos muito longos. De maneira que procuro sintetizar as ideias que há para transmitir nos textos mais curtos possíveis. São poemas que falam de uma paixão. Paixão é o estado permanente de Maria Eduarda Castro. Vamos despedir-nos e voltamos num próximo programa. Bom dia.